Olá, veja hoje no TVL Notícias. Vereador cobra roçada e limpeza de rua do centro da cidade. Lançada a campanha da fraternidade com o tema Fraternidade e Políticas Públicas. Primeira audiência pública de março tem como tema Proteção Animal. Hoje é quarta-feira, 6 de março de 2019. O TVL Notícias está no ar. Câmara promove neste mês 3 audiências públicas. A primeira é na terça-feira da semana que vem para discutir questões relacionadas aos animais. O requerimento é de autoria do vereador Bruno Cunha. Já no dia 19 tem audiência pública sobre os casos de violência doméstica e feminicídios, a pedido do vereador Ientes Mantal. E no dia 21 acontece audiência pública para debater a educação em Blumenau por solicitação do vereador professor Gilson. Lembrando que todas essas audiências públicas acontecem sempre 7 horas da noite no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo aqui da TVL. Sobre a audiência pública da próxima semana, o encontro pretende discutir o modelo de políticas públicas de proteção animal aqui na cidade. Acompanhe. A primeira audiência pública deste mês será sobre a causa animal. O vereador Bruno Cunha, que sempre foi um defensor dos animais e do meio ambiente, reforçou nas últimas sessões ordinárias sobre o evento, que acontece no plenário da Câmara dia 12 de março, próxima terça-feira, para discutir a importância da proteção animal. O debate será especialmente sobre a estrutura do CEPREAD e como buscar soluções para o serviço. O principal objetivo dessa audiência pública é nós discutirmos aqui o modelo das políticas públicas de proteção animal em Blumenau. Existe, o CEPREAD, que vem sempre sendo muito questionado pela população, pela sociedade. Existem várias dificuldades aqui estruturais, de equipe, de demandas, dos anseios da comunidade. Nós realizamos, na verdade, em 2017, uma audiência pública onde o foco era as castrações de animais. Após essa audiência pública, nós conseguimos, em conjunto com o Poder Executivo, aprovarmos um mutirão de castração de animais da cidade, uma conquista que a gente também vem conseguindo aí através do nosso mandato. E agora, o nosso objetivo é poder fazer uma discussão técnica, uma discussão qualificada, incluindo todos os atores sociais, as protetoras, as ONGs, o Poder Público de uma forma geral, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário também aqui representado, as instituições de ensino, a faculdade, para que a gente possa discutir como podemos melhorar de fato esse sistema que vem sendo inclusive aí assunto de muitas críticas, de muitos questionamentos, de muitas dúvidas, pela população. A audiência pública acontece às 19 horas do dia 12 de março na Câmara de Vereadores. Terá também entre os temas castração e adoção responsável. O parlamentar Bruno Cunha reforça o convite para o evento que discutirá a causa animal com a comunidade. Aproveitar para convidar toda a nossa comunidade, dia 12 de março, às 19 horas, venham. É muito importante a presença da comunidade, é muito importante a presença de todas as pessoas que têm uma sensibilidade, que têm um compromisso com essa temática, para que a gente possa fazer de Blumenau aí um exemplo. Desde o início dessa semana, a Guarda de Trânsito voltou a fiscalizar os motoristas e motociclistas com o uso das 90 câmeras de monitoramento da Polícia Militar. O foco é flagrar condutores que trancam cruzamentos, invadem faixa de pedestres, estacionam sobre a calçada, dirigem na contramão, usam irregularmente o corredor de ônibus e param em fila dupla. As infrações vão ter junto a imagem do veículo, que é uma determinação da Lei Municipal de autoria do vereador Jovino Cardoso, aprovada aqui pela Câmara em junho de 2017. E assim está a seguir. Vereador cobra roçada e limpeza de rua do centro da cidade. Lançada a campanha da fraternidade com o tema Fraternidade e Políticas Públicas. O TVL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você.
Estamos de volta com o TVL Notícias. Igreja lança campanha da fraternidade desse ano. Repórter Vilmar Minosso tem as informações. Quarta-feira de cinzas, começo da quaresma, e está sendo lançada a campanha da fraternidade este ano com o tema Fraternidade e Políticas Públicas. Dom Rafael Biernacki, qual é a ideia da igreja para envolver as pessoas nessa proposta? Trata-se da pessoa humana, que ela precisa sentir-se amada, cuidada e feliz, e ela saiba cuidar dos outros. Políticas públicas são ações concretas para responder às necessidades das pessoas e do bem comum. Por isso, a campanha da fraternidade quer despertar nas pessoas a participação nas políticas públicas para que se realize o direito, para que haja fraternidade, e tudo isso inspirada pela palavra de Deus e a doutrina social da igreja. Bom, esse ano o lema é "Serás libertado pelo direito e pela justiça". Qual é a diferença do tema para o lema da campanha que se inicia? A fraternidade, a campanha Fraternidade e Políticas Públicas, as ações, onde é que elas buscam a sua motivação? Então, na justiça e no direito. As pessoas humanas que têm necessidades, elas têm justiça. O que é justiça? Que todos tenham o justo, que cada um sinta-se filho de Deus, os outros são irmãos, e por isso nós nos cuidamos mutuamente. Se eu sou carente, eu quero a atenção das pessoas, eu tenho o direito, então, de ser amado e cuidado. Então, os outros têm direito, por isso, meus deveres. A justiça é dar o justo às pessoas, e o direito é aquilo que eu preciso. Preciso de quê? Qual é o meu direito? Ser amado. O direito de ser respeitado. O direito de ter serenidade. O direito do alimento. O direito daquilo que eu sou cuidado. Bom, se eu tenho direitos, eu tenho deveres. Por isso, o meu irmão tem o direito de ser amado, de ser respeitado, de ter o meu afeto, que nada lhe falte. Justiça, que eu dê o justo para os outros. Direito, então o meu direito também é o meu dever, e a justiça. Por isso buscamos em Isaías, que buscava na população, o povo de Israel, para que todos, vivendo na terra, o bem e a fraternidade pudessem ser atendidos nos seus aspectos fundamentais de realização. Bom, começou a quaresma, são 40 dias, quarta-feira de cinzas, abstinência de carne, inclusive hoje e na sexta-feira. Por que, Dom Rafael, esses hábitos da igreja? A quaresma, então, é um tempo de conversão. Converter o quê? Nos convertermos para entender que somos amados. Todos nós queremos ter protagonismo, sermos reconhecidos. A conversão significa que Deus me dá um valor imenso, a minha existência é de um valor incrível. Quando eu tenho este valor, eu procuro também valorizar e amar as pessoas. E a prática, então, desta penitência, do jejum, da esmola e da oração, é para que eu procure, através do meu ser, da minha existência, também exercitar a justiça. A justiça é dar, então, a esmola. A esmola, o que é? Lá no começo, então, as pessoas repartiam o alimento. Mas também havia uma justiça social, uma justiça institucionalizada. O que é isso? A justiça institucionalizada é a cada 50 anos se restituía tudo para todos, para que todos, como filhos, pudessem ter o necessário. A oração. Oração é ser colocado diante de Deus, e eu como filho, e a partir desse aspecto amado, eu vou também cuidar dos outros. E o jejum, eu faço o jejum para que eu tenha uma liberdade. Eu não preciso somente do alimento, eu preciso do afeto, eu preciso das relações, preciso dos outros aspectos. O jejum me coloca na capacidade de administrar as coisas com os outros, comigo mesmo e com Deus. Ok, muito obrigado então ao bispo diocesano aqui da Catedral São Paulo Apóstolo, Dom Rafael Biernacki, falando sobre a quaresma que se inicia na data de hoje, quarta-feira santa, mas o lançamento da campanha da fraternidade com o tema Fraternidade e Políticas Públicas. Vilmar Minosso para o TVL Notícias. Vereador cobra serviços de manutenção em rua do centro de Blumenau. O vereador Adriano Pereira está fiscalizando as ruas da cidade e verificando o que precisa ser melhorado. Essa é a Rua Cristiano Michels, no centro de Blumenau, que precisa ser roçada e limpa. Surpreendentemente, essa Rua Cristiano Michels é uma rua aqui no centro da cidade, né? Próximo ao shopping aqui, enfim, transversal da Rua 7, e nas imagens vocês podem ver a situação que está a rua.
Então, assim, imagina se ruas na área central da cidade estão desse jeito, né? Imagina os nossos bairros, as nossas periferias, as nossas comunidades, os nossos morros. Por quê? Infelizmente, também, eu acho que a administração pública falhou, né, com relação ali àquele período entre o final do ano e início do ano, ter deixado um grande período ali sem equipes de plantão e pessoas cuidando da manutenção da cidade, por exemplo, o pessoal da roçada, enfim, da limpeza urbana. E isso agora acumulou. E agora, para dar conta, né, com todo... E aí, lógico, a chuva, o calor, enfim, tudo ajuda, né, o mato também a proliferar, mas infelizmente, né, com essa questão também entre final de ano e início do ano, agora realmente acumulou toda essa situação. Mas nos surpreende algumas ruas, né, e como a gente vê nessas imagens, né, tem uma imagem aí que a gente pode acompanhar, onde praticamente está fechando já a rua, né? Não tem mais como visualizar a calçada, onde o pedestre nem de um lado nem do outro o pedestre caminhar. Então imagina, né, a situação realmente difícil, né, aqui no centro da cidade. O parlamentar faz cobrança à administração municipal e também lembra que a sociedade como um todo deve cuidar da cidade. A comunidade que paga os seus impostos, enfim, gosta de ver as ruas bem cuidadas, gosta de ver, lógico, a população tem que fazer a sua parte também, contribuir, cuidar, se possível, em frente à sua casa, da sua calçada, lixo no lixo, enfim, toda essa situação, né? Mas o poder público também tem as suas obrigações, né? E a gente vê que, né, como prevê a lei, por exemplo, a obrigação do morador da calçada para dentro, mas a gente vê que, né, numa imagem que a gente pôde ver ali, inclusive, que o mato já avançou para dentro do leito da rua. Então, realmente fica difícil. Pedimos atenção, usamos como exemplo essa rua no centro da cidade. Mas, repito, nos bairros tem situações ainda piores. Então chama atenção aqui realmente para que tenha solução. Já fiz indicação relacionada a essa rua e tenho feito de todas as ruas pela qual a gente tem passado, onde a gente tem circulado, nas mais diversas comunidades, temos feito os devidos encaminhamentos. Esperamos a atenção devida da secretaria responsável. 32ª edição do FITUB, o Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau, está programado para acontecer nesse ano entre os dias 4 e 11 de julho e empresas interessadas em apoiar o evento cultural podem aderir ao patrocínio através da Lei Rouanet. Os patrocinadores podem deduzir até 4% do valor de seu imposto de renda devido para financiar o FITUB. Na prática, a empresa destina o valor base desta porcentagem ao festival e 100% desse valor é deduzido no imposto de renda. Nessa quarta-feira, temperatura elevada no período da tarde, máxima entre 34 e 36 graus. E o calor associado à alta umidade do ar e também algumas perturbações que se propagam por Santa Catarina vão favorecer a condição para pancadas de chuva acompanhada por trovoadas e descargas elétricas. Para o restante da semana, a gente segue com esse padrão típico de verão, ou seja, temperatura elevada em torno dos 35 graus nos próximos dias e também com pancada de chuva entre o final da tarde e a noite, com um risco de temporal de forma mais isolada. Tassiana Menezes Weber, meteorologista do Alerta Blue da Prefeitura Municipal de Blumenau para o TVL Notícias. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. TVL Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá!